Graças e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer de verdade poder estar aqui com os irmãos nessa manhã para podermos examinar um pouquinho a palavra do Senhor, que Deus verdadeiramente possa falar ao seu coração. A palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, a Bíblia diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te ires com os teus servos? E ele tornou: Eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, quando um deles derrubou um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar então, e Eliseu cortou um pau, estendeu e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o, estende a sua mão e o tome. Bom, meus queridos, primeiro eu quero agradecer a Deus e fazer uma breve oração, pedir ao Senhor que encha os nossos corações com a presença dEle, que é o que nós precisamos, não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Pai, eu quero te agradecer e orar pela vida, Pai, de cada um de nós, pela minha vida, pela minha casa, pela vida daqueles que hão de ver este vídeo, pela casa deles, pela família deles. Pedir que a tua graça, Senhor Pai, esteja sobre nós todos os dias. Que a tua boa mão esteja estendida, nos livrando, nos guardando. Pai, que o Senhor a cada dia seja o nosso sustento. Deus, traga a tua paz ao nosso coração e que possamos te honrar, Pai, e glorificar o teu santo nome de todo o nosso coração. Assim, eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, o que eu gostaria de ministrar um pouquinho ao seu coração nesta manhã, o texto ele começa trazendo algo interessante, algo que nos faz refletir. A palavra do Senhor diz que eles estavam habitando num lugar, e esse lugar ele estava apertado, já não estava tão confortável. E um deles teve uma ideia, disse: vamos cortar um pouco de madeira para fazer uma tenda maior, um lugar maior, para que possamos habitar. O profeta respondeu: vamos sim. É bom frisar que não havia nada de errado. Essa situação ela vai desenrolar de uma maneira fantástica. Não havia nada de errado em eles quererem sair do lugar que estavam e querer alargar a sua tenda. Não havia nada de errado em eles querer aumentar mais o espaço. Não havia nada de errado com isso que eles estavam querendo empreender. Bom, dito isto, há algo que me chama a atenção nessa tomada de decisão, em toda essa mudança que eles projetaram para fazer. O versículo 3 ele traz algo que destaca e pontua claramente este momento, e quando nós chegarmos lá no final você vai entender que este versículo 3 é a chave, para todo o restante do texto, porque um deles disse: serve-te de ires conosco. Em outras palavras, ele disse ao profeta: olha, se o senhor quiser ir conosco, venha. Se o Senhor quiser vir conosco, é bom que o Senhor venha. Venha com a gente. Nós estamos indo fazer algo, mas nós podemos fazer, nós somos jovens, em outras palavras, mas venha conosco. Amados, quando esse versículo é destacado, você vai ver que havia uma confiança depositada daquele jovem, daqueles discípulos. E o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar ao seu coração para que você refletisse é: sempre chame a Deus
para ir com você, aonde quer que você for. Em qualquer tomada de decisão da sua vida, em qualquer tomada de decisão do seu dia a dia, do seu cotidiano, sempre chame a Deus para estar com você, e isso não pode mudar. Eles estavam indo fazer algo de bom, eles estavam indo fazer uma coisa normal, mas eles desejaram que o Senhor estivesse, e é isso que eu quero que você entenda. A presença do Senhor, ela é importante em todos os momentos da minha vida e da sua vida, não só nos dias de dificuldade, tais quais estamos vivendo, mas também nos dias de bonança, não só nos dias de guerra, mas também nos dias de paz. A presença do Senhor é fundamental na vida da igreja. E diga-se de passagem, o texto mostra a preocupação daquele jovem em convidar o seu Senhor para ir. Aí vai mais uma coisa que eu quero perguntar para você: você tem tido essa mesma preocupação? E é uma orientação para você. Você tem se preocupado em convidar o Senhor para participar das tomadas de decisões da sua vida, das tomadas de decisões da sua família, da tomada de decisões dos seus planos, da tomada de decisões dos seus negócios, da tomada de decisões do seu ministério? Você tem convidado o Senhor para ir? Porque o fato do Senhor ter ido com eles naquele dia mudou toda a história. Poderia ter se tornado algo catastrófico, mas pelo fato do Senhor estar com eles, a história teve um outro final. Convide o Senhor para estar com você em toda a sua vida. Convide o Senhor para estar com você na sua casa, no seu relacionamento, em tudo, enfim. Sempre convide a Deus, porque Ele vai te ajudar no momento certo e na hora certa. Amados, nós precisamos entender que a presença do Senhor é tudo para a igreja, é tudo para a vida do cristão. Os dias de hoje, muitos e muitos têm deixado passar de lado, deixado passar desapercebido este ponto que é fundamental, que é a espinha dorsal da igreja, que é a presença do Senhor na igreja, que é a presença do Senhor dentro dos nossos lares, que é a presença do Senhor dentro da nossa vida, que é a presença do Senhor em nós. Não podemos fazer planos e tirar Deus, não podemos sonhar sem ter Deus, não podemos projetar as coisas sem ter Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, Ele é o nosso sustento, é a nossa base, é a nossa força, é a nossa estrutura, Ele é tudo, é o ar que respiramos. Se nós tiramos Deus das nossas tomadas de decisões, certamente sofreremos as consequências, e hoje, mais do que nunca, chame Deus para perto de você. O segundo ponto que eu quero ministrar, o primeiro ponto foi esse, o segundo ponto que eu quero ministrar no seu coração: eles foram ao rio, com a tarefa definida, alargar a tenda. É interessante, eles foram ao rio com uma tarefa definida, alargar a tenda. Então eles saíram do lugar que eles estavam, convidaram o Senhor e foram em direção ao Rio Jordão, com uma tarefa definida. Aqui há um ponto para que nós possamos pensar. A igreja, de igual forma, tem a tarefa definida. Eles não saíram aleatoriamente, eles não foram de qualquer jeito, eles não foram pensando o que iria fazer. Quando eles saíram do lugar que eles estavam para além do rio, eles tinham uma tarefa definida, que era largar a tenda. E essa é a tarefa da igreja, essa é a minha tarefa, essa é a sua tarefa. O que você tem feito nos dias atuais? O que você tem feito no momento atual? O que você tem feito da sua vida como igreja? Sabendo que a sua tarefa como igreja também é alargar a tenda. Sabendo que a sua tarefa também é preparar um lugar para que as pessoas cheguem. Sabendo que a sua tarefa e a minha tarefa como igreja é anunciar o Evangelho, e isso é alargar as tendas. Sabendo que a minha tarefa e a sua tarefa é falar de Jesus Cristo, é mostrar o amor de Deus, é apontar que, ainda que esteja tudo um caos, a salvação e a esperança no Senhor, porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé. E nesse ponto, nós precisamos entender que eles saíram com uma tarefa definida, irmãos. Há muitas pessoas nos dias de hoje andando de um lado para o outro sem estar com a tarefa definida. Muitos cristãos estão perdendo o foco, estão perdendo a sua capacidade de raciocinar, vivendo de um lado para o outro como cego em tiroteio. Como a Bíblia diz, e muitas vezes se guiando pelas coisas dessa vida, pelas circunstâncias. Não tem uma tarefa definida. Eu preciso convidar a você e a chamar a sua atenção nesse dia para você se posicionar, porque você é a igreja de Cristo e você tem uma tarefa definida, e a sua tarefa definida é alargar a tenda,
é preparar o caminho do Senhor, é anunciar o evangelho das boas novas, é dizer que Cristo salva, é dizer que Ele está no controle de todas as situações, de todas as coisas, ainda que esteja um caos, Deus está no controle de tudo, e essa tarefa de anunciar isso é sua, porque quando você saiu com uma tarefa definida. Deus te chamou para anunciar o reino. Como você está executando a sua tarefa? Pense nisso. A terceira coisa que me chama a atenção é que eles chegaram no rio, num determinado momento eles chegaram no rio, e quando eles começaram a cortar a madeira, e aqui é algo fantástico, quando eles começaram a cortar a madeira, e quando eles começaram a trabalhar, quando eles começaram a botar em atividade, quando eles começaram a praticar, quando eles começaram a suar a camisa de verdade, aconteceu algo inesperado. É interessante ver nesse texto de que todos nós, se pararmos para pensar, nós somos uma ferramenta usada por Deus. Todos nós somos um instrumento usado por Deus. Todos nós somos aqueles a quem Deus chamou para anunciar o evangelho. Então nós podemos dizer que nós somos ferramentas. E quando este jovem, ou quando estes homens, o profeta, mais os jovens, eles começam a executar o trabalho, e eles estão na atividade, eles estão na obra. Muito bom isso, fantástico. Acontece algo fantástico. E aqui eu quero que você entenda, e isso está incluído no versículo 5. E sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Primeira coisa, a igreja, o cristão, cada um de nós que somos servos do Senhor, nós só somos testados na prática. Nós só vamos ser experimentados e saber o real estado em que estamos se estivermos em atividade, em plena atividade, não na ociosidade. Nós temos que estar em pleno trabalho. Amados, por que eu estou falando isso? Porque se nós acreditamos que a igreja tem um papel fundamental, que nós estamos aqui de passagem, apenas anunciando o evangelho, apenas alargando a tenda para que outros se acheguem para o dia de voltarmos para casa, porque a nossa casa não é aqui, não podemos viver como se estivéssemos, como se fosse tudo terminar aqui. Nós sabemos que nós estamos de passagem, por isso o alargamento da tenda para caber quanto mais, e esse dia em que o Senhor chamar a tua igreja. E quando nós vemos isso, nós vamos ver que todas essas coisas elas vão acontecer com uma igreja ativa. Ela vai acontecer com uma igreja chamada igreja barulhenta. Ela vai acontecer com uma igreja que trabalha, uma igreja que arregaça a manga, uma igreja que está ali no campo cortando as árvores para largar a tenda. E nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo num momento em que muitos estão deixando de lado a prática do evangelho, estão deixando de lado a prática da oração, estão deixando de lado a prática da fé, estão deixando de lado a prática do testemunho, estão deixando a prática dos bons valores e bons costumes, estão deixando as coisas verdadeiras que são importantes, que são raiz e que vão sustentar, estão deixando a prática da leitura da palavra, estão deixando isso para ficarem de qualquer maneira menos em atividade. Há muitas coisas que estão distraindo a mente da igreja, a mente do povo cristão nesses dias, mas eu quero chamar a sua atenção e dizer: tudo isso vai ficar aqui. O que realmente vai diferenciar no dia final é aquilo que você busca e faz para Deus, com a finalidade de engrandecer e exaltar o nome dele. Então ele estava na atividade, ele estava trabalhando, ele estava em atividade. Irmão, nós não podemos parar. Você tem aí o seu vizinho, a sua vizinha, o seu irmão, sua irmã, você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem Instagram, o que você tiver, use isso como ferramenta de uma maneira ou outra. Você liga para um, manda mensagem para outro, fala do amor de Deus, anuncia, faça isso. Fala com o seu vizinho, fala com a sua vizinha, faça com que o evangelho seja pregado, porque você estará em atividade, não fique ocioso. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que a Bíblia vai nos mostrar que algo aconteceu naquele momento. E nós só vamos saber o real estado da ferramenta, nós só vamos saber realmente como estamos como homens e mulheres de Deus, como estamos como servos de Deus, como instrumento de Deus, quando estivermos em atividade. Não adianta, se você deixar uma ferramenta parada lá no canto, você nunca vai saber se ela está apta para o trabalho. Mas no dia em que somos colocados à prova, como nesses tempos que estamos vivendo, é um bom tempo para você exercitar a sua fé. Nesses tempos nós somos provados. E quando ele mete o machado na raiz, na árvore, você vai ver que acontece algo estranho. O machado desencava, solta, cai
na água. De repente, esse é o momento que você está vivendo. De repente, esse é o tempo que você está vivendo. Você é uma ferramenta útil para o trabalho, já trabalhou bastante, como esse machado aqui, já tinha derrubado várias árvores. Quando chega um determinado momento, ele se quebra. Isso é comum na vida do cristão. Nem sempre nós estamos 100%, nem sempre nós estamos bem. Às vezes estamos cabisbaixos, às vezes estamos desanimados, às vezes estamos tristes, às vezes estamos cansados. Mas uma coisa é interessante lembrar, queridos, que nesse exato momento em que nós detectamos que temos uma falha, assim como ele detectou que esse machado tinha uma falha, porque ele se soltou, ele caiu. Então não tinha mais o que fazer, ficou apenas com o cabo na mão. Isso se o cabo também não lascou, não sei, mas ficou apenas com o cabo na mão. E muitas vezes nós como cristãos, nos sentimos da mesma maneira, frágeis, fracos, desanimados, cansados. Como essa ferramenta agora está difícil. Deixa eu te falar uma coisa: se o seu ânimo caiu, se a sua alegria caiu, se a sua fé caiu, sabe? Se a sua paz caiu, se a sua confiança caiu, se o seu gozo caiu, se a sua alegria caiu, se os seus sonhos caiu, se aquilo que você projetava caiu, que está em Deus, se caiu, se você de alguma maneira está frustrado, se a sua ferramenta não está mais em atividade, se você não está assim como gostaria de estar, se as coisas ficaram ruins para você, de alguma maneira eu quero te dar um conselho. Esse jovem, ele fez o quê? A Bíblia diz que ele gritou. Grite, mas grite de verdade, grite. Não grite um grito para que apenas você ouça. Grite um grito para que Deus ouça. Mostre-se para Deus nesse dia, grite de verdade, chame a Deus por socorro, peça ajuda, diz: Senhor, a ferramenta caiu, Senhor, o meu ânimo caiu, Senhor, a minha alegria caiu, Senhor, a minha paz caiu, Senhor, o desânimo caiu. E Ele vai te perguntar, assim como Ele perguntou nesse texto: aonde caiu, meu filho? Aonde caiu? Porque se nós pararmos para ver o texto, Ele vai dizer que a ferramenta era emprestada. Então, deixe-me esclarecer uma coisa para você: o que Deus te deu não é seu, é emprestado. O dom que Deus te deu, Ele te deu uma ferramenta para você usar na obra dele, e Ele não deixa ninguém para trás, Ele não deixa ninguém caído, Ele não deixa ninguém parado, Ele não deixa ninguém desanimado. Ele não te deixa parado, Ele está com você. Agora você vai ver que quando este homem grita, assim como que eu desejo que você grite, assim como eu grito: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem me auxiliar, Senhor, vem me ajudar, Senhor, grite a Deus, me levante para que eu possa anunciar o teu reino, me levante para que eu possa clamar, me levante para que eu possa orar, para que eu possa ler, para que eu possa anunciar o teu reino. Ele vai vir ao seu socorro, assim como ele foi ao socorro deste jovem. Ele perguntou: aonde caiu? A pergunta de Deus para você nesse dia é: aonde caiu? Só me mostra aonde caiu. Mais nada, simples e objetivo. Aonde caiu o seu ânimo? Aonde caiu a sua alegria? Aonde caiu a sua paz? Aonde caiu a sua fé? Aonde caiu a sua certeza? Me mostra que eu vou fazer um milagre na sua vida. E ele fez um milagre naquele dia, porque a ferramenta era emprestada. Ele te chamou, Ele é o Senhor da obra. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 3. Mesmo Ele te chamando para esta obra, te emprestando a ferramenta que é os dons que Ele te deu, Ele precisa ser convidado para estar na sua vida. Com a combinação de convidar o Senhor, usando a ferramenta que Ele te deu e mostrando para Ele aonde você caiu, certamente você terá um milagre da parte de Deus na sua vida. E Ele disse, no último versículo, Ele disse: e disse, levanta-o, estende a sua mão, e o tomou. A minha palavra ao seu coração nessa manhã é: estende a sua mão, tome a sua fé, tome o seu ânimo, tome a sua alegria, tome o amor, tome tudo aquilo que caiu, se levante e volte ao trabalho, porque esta obra é do Senhor e Ele te chamou, e se Ele te chamou, Ele te sustenta, não te abandonou, não te desamparou, Ele está contigo. Isso aconteceu para que pudéssemos ter uma referência de que em meio à caminhada cristã nós temos que ter a presença do Senhor conosco
Mas no meio desta caminhada cristã nós teremos algumas dificuldades, algumas lutas, algumas adversidades, algumas aflições, como disse Jesus. Mas também nos traz a certeza de que se o Senhor estiver conosco, seja qual for o tempo, seja como for a dificuldade e a adversidade, se Ele estiver conosco, estaremos bem. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.